Vendo tudo sem enxergar, escrevendo tudo sem enxergar. Tudo de Deus. Ai, ai. Vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a vida, os acontecimentos, as situações, os pensamentos, as atitudes, as coisas que nós fazemos, deixamos de fazer, sempre com enfoque na consciência de Deus. Sempre que a gente coloca tudo diante da concepção de Deus, a gente tem uma condição melhor para refletir de forma muito mais positiva e inteligente diante da vida. Quando a gente esquece de Deus, entra o ego. O ego é uma forma de Deus também, mas inconsciente, que faz com que nós vivemos em função de nós mesmos. Quando você coloca Deus, você vive em função do todo. Então o seu objetivo, a sua percepção é diferenciada. Quando você vive para satisfazer o seu prazer, é uma coisa. Quando você vive para servir a Deus, é outra. Servir a Deus não é necessariamente você virar um padre, uma freira, um ser a parte da vida material. Mas colocar Deus como ponto fundamental para a nossa vida. Nós, às vezes, usamos muito o nome de Deus até para nos proteger de coisas e acontecimentos que a gente se depara e aí a gente começa a perceber que a coisa não funciona de acordo com aquilo que a gente esperava. O tudo é Deus e o tudo é a vontade de Deus. Você pode a todo momento colocar essa verdade. Você pode fazer a coisa mais inferior possível e falar, ah, não, foi a vontade de Deus. Não tem problema nenhum. E é a vontade de Deus. Mas tenha certeza que aquela plantação vai ser colhida. Mesmo que seja a vontade de Deus. Ah, fiz a coisa, roubei aquilo ali, foi a vontade de Deus. Não tem problema. Mas vai ter que passar pelas mesmas coisas que cometeu. Não é castigo, é aprendizado. E assim o universo é ordem. Realmente, todas as inferioridades que eu faço é a vontade de Deus. Por que é a vontade de Deus? Porque é a minha idade de alma. A minha idade de alma faz com que eu faça inferioridade. Se Deus tivesse me feito com uma idade de alma mais elevada, não estaria fazendo aquelas inferioridades. Enfim. Mas tudo tem suas consequências. Não fica sem um retorno. Por isso que o universo é perfeito, o universo é ordem. Porque só assim que a gente aprende. Errando que se aprende.
né? Só erra quem faz. Se você nunca dirigiu o carro, você nunca vai bater o carro. Você nunca dirigiu o carro, você nunca vai passar uma marcha errada. Então, não tem, a vida é isso. Não adianta. Quando você tiver uma expertise, for uma pessoa totalmente preparada, aí você já atingiu o nível máximo. Mas também faz besteira. Às vezes pessoas muito preparadas ficam muito seguras de si e arriscam mais. E acabam fazendo inferioridades também. Então na vida, nós temos que estar bem atentos. E quando a pessoa fala assim, é muito fácil, eu faço uma besteira enorme e falo que é a vontade de Deus. Pode falar. Porque a sua idade de alma fez você fazer aquela besteira. E você vai pagar por aquilo. Mas eu vou pagar, mas não foi a vontade de Deus. Por que eu vou pagar se foi a vontade de Deus? Porque Deus quer que você aprenda. Então, não fique com medo ou preocupado se a pessoa te der essa resposta. Eu estou numa filosofia lá que tudo é Deus, tudo é vontade de Deus. Aí a pessoa, que absurdo! Então o cara faz as maiores besteiras e fala que é a vontade de Deus. Isso é absurdo. Não tem nada de absurdo. Primeiro que ele não tem consciência para dizer que é a vontade de Deus. Né? Ele vai culpar alguém. Tudo que a gente faz, a gente, para se justificar, a gente culpa não. Foi o demônio que me fez fazer isso. Você vai para a igreja evangélica, você fala, eu traí minha esposa porque o demônio tomou conta de mim. Eu roubei porque o demônio tomou conta de mim. Eu matei porque o demônio tomou conta de mim. Tudo a gente vai ter uma justificativa que é plausível, né? Que são os antepassados, aí no espiritismo. Não, que os espíritos atrasados fizeram eu brigar, discutir, quebrar, matar, roubar, não sei o quê. É obsessão, eu sou obsediado, o espírito atrasado, e estou fazendo um monte de coisa inferior. Não tem nada de errado nisso tudo. Isso são justificativas. E que não estão erradas. Mas o que é isso tudo? É Deus. Os espíritos atrasados são Deus. Aquilo que nós chamamos de demônio é Deus também. Por quê? São espíritos como todos nós. E que fazem coisas inferiores e a gente, do mesmo nível que eles, continuamos fazendo coisas inferiores até aprender. Vai errando, vai errando, vai errando. Errando é modo de falar, né? Vai fazendo as coisas, vai vendo, esse caminho não é, esse caminho não é, esse caminho não é, isso aqui doeu, isso aqui não é legal, isso não deu certo, isso aqui... E aí vai aprendendo até chegar a anjo. E por isso o universo é perfeito. Por isso que é a vontade de Deus. Então, quando a gente fala tudo é a vontade de Deus, não fique preocupado. Agora vai virar moda então. O cara vai lá, mata um, mata dois, mata três e fala que é a vontade de Deus. Agora vai virar moda isso. Primeiro que ele não vai falar isso. Mas quando Deus quer tirar a gente da terra, o que ele faz? Ele dá um câncer pra gente, ele dá um infarto, ele vai dar alguma coisa, mas vai sair da terra como? Um acidente. Não, quando morre de morte natural é Deus. O que é morrer de morte natural? Ficar com Alzheimer na cama, entendeu? O que é Deus? Qual é a morte que Deus quer a correta? Qual é o desencarne que é a vontade de Deus e os outros não são? Bala perdida não. Câncer não. Não é isso.
Quando Deus quer que a gente passe para um outro nível, Ele vai usar os mais diversos instrumentos. Tá? E isso faz parte da evolução de todos nós. E isso tudo é um aprendizado e é um crescimento. Não é assim, a gente vê às vezes como um castigo, né? Como uma coisa errada, mas tudo isso é perfeito, porque isso aí tudo faz parte do degrau, a cada degrau que você tem que ascender para evoluir, para aprender. Então lá o pessoal fala, mas essa pessoa é muito fofoqueira, fofoca demais, fala mal assim. Ela está na etapa evolutiva da fofoca, que você vai passar, se não passou, ainda vai passar. E isso é o perfeito universo. Eu acho o universo perfeito por isso. Porque você vai ter, cada degrau é um crescimento. Ah, eu estou no degrau aqui da vaidade. Ah, eu estou no degrau da gula. Eu estou no degrau da bebida alcoólica. Eu estou no degrau da crítica. Cada degrau dessa estrada infinita é um aprendizado. Um é matemática, outro é português, outro é inglês, outro é física, outro é química, outro é matemática. Isso tudo a gente vai ter que aprender para chegar a anjo. E como é que a gente vai aprender? Pela experimentação. São experiências. Todos nós estamos passando por experiências. O Dr. Belo dá um grande exemplo de Edison, que foi o grande descobridor da lâmpada elétrica, da luz elétrica. Para ele chegar à luz elétrica, à lâmpada elétrica, o que ele teve que fazer? 1000 experiências que não deram certo. E aí chegavam para ele, pô, você está com 500 experiências que não deram certo, você vai insistir? E claro que eu vou insistir. Tem 500 caminhos que eu sei que são errados. Aí explodia tudo, aí ele continuava. Ah, quebrava não sei o que, ele continuava. Mas você não vai desistir, você já tentou 700 vezes essa experiência e não vai desistir, não. Eu estou mais próximo ainda, que eu já sei 700 caminhos que eu não devo percorrer. Quando eu não mato alguém, ou quando eu não fumo, ou quando eu não bebo, é porque eu já passei por esses caminhos, já levei na cabeça e aprendi. E cada degrau é esse, da evolução. E isso é perfeito, o universo é perfeito. Você pode achar que não. Não, para que Deus está fazendo eu passar por todas essas etapas, sofrimento, não sei o quê? Por que Deus já não bota todo mundo anjinho batendo asa? Ou é todo mundo anjo caído? Deus fez todo mundo anjinho, daí a gente resolveu, não, aqui está muito chato, não quero ficar aqui no paraíso, o paraíso é muito enjoado, vou lá para o sofrimento, que esse é o melhor lugar para vir. E é verdade. Ninguém do umbral acha legal viver lá no André Luiz, fazer caridade, rezar. Acha um saco aquilo. Acha chato. Por isso que eles não estão lá. Porque pensa assim, não, tem uma muralha violenta que protege. Tem, até acredito que tenha, mas é questão de atração e repulsão. Você não sintoniza, você não consegue chegar e ficar num ambiente desse, porque não é aquilo que te corresponde. Então o Edison, na sua fantástica e extraordinária descoberta da luz elétrica, ele foi, na 1000ª experiência, ele descobriu. Aí você fala, não, mas ele é um cara glorioso, é um cara persistente, resignado. Não, ele só fez o que nós fazemos todo dia. 1 trilhão de experiências.
Ah, a casa comum não deu certo, no trabalho o negócio não gostou. Aí vai. Encarnação, encarnação, evolução, evolução, e vai experimentando. Quando a gente descobre que tudo é Deus e tudo é a vontade de Deus, não importa mais. Tudo é divino. Não vai ser aquilo ou aquilo outro que vai me deixar feliz. Não é aquilo ou aquilo outro que vai fazer eu ser uma pessoa melhor, ou que vai me trazer mais prazer. O que vai me dar prazer é estar no paraíso. Esse é o grande prazer. É viver em plenitude do ser. Em infinito amor, infinita paz, infinita luz, infinita sabedoria. Quando você vive essa verdade, que é a coisa mais prazerosa que existe. Mais que qualquer outro tipo de conforto que você possa imaginar. Então, quando você tem essa filosofia, você transcendeu relembrou de muitas etapas que você passou e que você se deu mal. E se deu mal no sentido que teve que sofrer em função daquilo. E não é um castigo, é um aprendizado. Você pode falar, pô, sentar numa aula de matemática e ficar escutando o professor lá 2 horas falando de matemática, fazendo cálculo, para mim é um castigo. Isso é um castigo. Não quero isso. Queria estar na praia, dançando, pulando, brincando, jogando, rindo, contando piada, não sei o quê. Mas eu tenho que ficar lá, 2 horas escutando aquele chato, aquele professor de matemática. Quando você tem a percepção de Deus, você fala, não, eu estou no melhor lugar que eu podia estar. Porque esse corresponde ao meu grau evolutivo. E se eu aprender, eu superar, e crescer, e evoluir com isso, isso vai ser ótimo para a minha vida. Em vez de ficar se lamuriando, se lamentando por cada etapa da vida que a gente tem. É isso que a gente faz. Não tá bom aqui. Não tá bom ali. Mas ali naquele degrau, aquilo é legal. Aí chega lá e vê que não é bem assim. Né? Aí vai para aquele outro degrau, aquele degrau ali, aquele que eu queria estar, esse aqui eu não quero não. Aí descobre, passa por esse, vai para o outro e descobre que não é. Enfim, o que vai nos fazer feliz é entender que esse aprendizado que a gente está tendo cada dia é uma evolução maravilhosa e fantástica. Quando você entender o tudo é Deus, você vive a extrema felicidade. Quando a gente pensa aqui, a gente está aqui, mas eu podia estar lá num transatlântico, eu podia estar dormindo, eu podia estar vendo novela, enfim, podia estar numa boate dançando, mas Deus me botou aqui. Você acha que alguém está aqui porque quer? Ninguém está aqui porque quer. É porque o universo fez você. O degrau que você tem que estar é esse aqui. E isso faz parte do seu crescimento. Isso vai te ajudar nas outras etapas que você vai ter que vencer. E é esse o maravilhoso de Deus. Ninguém é o que quer, nem faz o que quiser. Tudo é um plano de Deus. E ninguém escapa. E não tem assim, eu sou escolhido, eu tenho merecimento. Que merecimento você fez? O único merecimento que você pode dizer que fez é que você levou na cabeça e começou a agir de forma elevada. Porque você já levou na cabeça, já fez inferioridade, já levou na cabeça e começou a fazer de forma mais evoluída. Mas não porque merecimento, é de que levou na cabeça. E o que for necessário vai acontecer para você evoluir. Não tem estagnação, não existe estagnação. O universo não existe parado na evolução.
Ah, não, eu resolvi ficar aqui parado na rede, na minha evolução, e o outro me passou na frente e já tomou um nível maior e já me deixou para trás e eu estou aqui parado na evolução e ele está lá na frente. Não existe isso. Não existe isso. Tudo isso são etapas perfeitas, harmoniosas, naturais. Senão o universo seria bagunçado. Senão o universo não seria ordem. Tudo caminha no mais perfeito equilíbrio, na mais perfeita harmonia. A gente aqui não entende e vê tudo errado. Mas é Deus também fazendo a gente ver dessa forma. Então, meus queridos irmãos, essa reunião é importantíssima para a gente começar a entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus. O tudo é Deus, o tudo é a vontade de Deus, para que você possa viver melhor, aproveitando melhor os ensinamentos que Deus está fazendo. Não se preocupe com o que fez ou deixou de fazer, porque se ficar alguma pendência, vai voltar para resolver. Né? Não tem escapatória. Né? Ah, não, eu quero ficar sentado aqui nessa cadeira, eu não vou sair dessa cadeira por nada nesse mundo. Não quero nem saber. Eu tenho lá que trabalhar amanhã, vou deixar para lá. Eu tenho que pagar as contas, não vou pagar. Ah, não sei o que. Vai vir uma força, vai te empurrar, filho. Alguém vai te empurrar daí. De uma forma ou de outra. Não tem como sair. Isso que chama-se evolução, aprendizado. Isso existe a vontade de Deus. Então tudo vai caminhar de acordo com o seu grau evolutivo, com a sua idade de alma, na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, porque tudo é um plano de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Essa é a nossa identificação com a espiritualidade, com a filosofia de Dr. Belo. Se estamos aqui seguindo há anos essa filosofia, porque nós nos identificamos em algum momento, acreditamos e temos resultados. A espiritualidade, para quem não conhece, fica um pouco mais didático, mais fácil conhecer. E para nós a explicação, como foi falado, é exatamente essa. A facilitação do acerto do erro, a identificação do agora, nada é por acaso, jogou a bolinha torta, ela volta torta, fez a horta em cima do morango, vai colher o morango. E assim a gente tem essa real aceitação, identificação e esse estudo que a gente leva. Isso dá muita paz e tranquilidade para o nosso dia a dia. Né? Por isso que é uma religião, uma filosofia, que a gente tem uma real motivação no acerto e no erro. Não tem nada errado, porque nada acontece por acaso. E você acaba criando força para todos os momentos. Então Deus vai estar do teu lado, onipresente, onipotente, 100% dos segundos, encarnados e desencarnados. Isso é divino, isso é sensacional. É por isso que eu me identifiquei e é por isso que nós estamos aqui, com essa mais essa identificação. Então, partindo desse princípio, não tem erro. Se tudo é vontade de Deus, acerto e erro é a mesma coisa. Guerra e paz é a mesma coisa. Claro e escuro é a mesma coisa. Só depende da nossa fé e de entregar unicamente na vontade de Deus. E as reações vão ser mais fáceis no desapontamento, no erro, no reprovamento, nas brigas, nas discórdias, na ilusão. Você vai ter essa ferramenta de revitalização muito mais rápido. É dessa forma que a gente apresenta a espiritualidade do Dr. Belo, a nossa motivação de frequentar, de buscar aprimorar cada vez mais e ter essa apostila didática, né? apostila de alfabetização, né?
que é entregar unicamente tudo à vontade de Deus. E valorizar os erros, o desapontamento, quem discorda de você. Saber que aquilo ali tem motivo. Perder a chave do carro, repetir um ano, perder o ônibus, se molhar na rua, pegar chuva, pegar sol. E assim se constitui uma espiritualidade, uma encarnação. Se constitui momentos, fatos, experiências de Edson, histórias. Fora disso é o mundo encantado de Bob, conto de fadas, né? Vivemos um jogo, uma vida encarnada de verdade. É assim que funciona. E temos esse real patrimônio. É acreditar, filosofar, teórico, prática. E o mais encantador de tudo, te dá paz na alma e conforto. Você não precisa acertar agora. Você vai ter uma segunda chance. Tem um motivo para você errar ou acertar. Nada é por acaso. Não existe sorte nem azar. Isso conforta. Conforta a alma e quando a gente fala aquele irmão lá que é ateu, ou que não tem fé, ou que não tem religião, eu mesmo falo, meu Deus, eu quero estudar a vida dele, porque se a gente aqui com todas essas ferramentas, esses estudos, a gente passa milhões de dificuldades, como é que é aquilo lá que ele está vivendo? Temos essa dúvida, né? Porque a gente dá valor ao que a gente vive aqui. É igual você ter seu teto, seu abrigo para dormir e quem está dormindo no mato, né? Pode chegar um urso, uma cobra, pode chegar tudo, ele tem aí que se defender. Cada um tem seu momento, tem sua encarnação de acreditar ou não, também isso aí é democrático e cada um vive de uma certa forma. Mas isso dá pra gente essa real certeza e conforto nessa encarnação. Que temos sim essa oportunidade de estudar, acertar e errar e revitalizar o erro. Ou aquilo que a gente não acredita. Pois é, quem é a gente para saber se acertou ou errou? Ainda tem isso, né? Eu errei ali, eu falei errado. Realmente eu deveria ter feito outra coisa. Mas isso aí são seres extremamente evoluídos e a gente faz muito isso. Características, né? Autocobrança, crítico, autocrítico e por aí vai. E aí vem essa filosofia toda, essa apostila, essa alfabetização para dar o quê? A paz e o conforto. Vai lá, segue o jogo, vai andar. A criança estava engateando, ela começa a andar, ela vira um ser humano bípede. Você fala, passa a segurança, vai lá, vai andar, você foi feito para andar. Vai cair, vai fazer o primeiro arranhão, o segundo arranhão, o quarto, vai criar uma casca maior, imunidade, e você vai se adaptar, pode ir. E do chão literalmente não passa, né? Tem aquele bordão. E para nós é a mesma coisa. Errou é a vontade de Deus. Se errou é a vontade de Deus, então vai. Isso é conforto. Novamente falando, é conforto. E é o que nós precisamos escutar. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo é vontade de Deus para todos aqueles que necessitam. Tudo é vontade de Deus para aqueles que não puderam vir aqui. Tudo é vontade de Deus para melhorarem milagrosamente. Tudo é vontade de Deus para evoluir espiritualmente. Tudo é vontade de Deus para receber essas irradiações. Graças a Deus. Graças a Deus. Algum irmão quer dar sua palavra, fazer alguma pergunta? Então vamos para o trabalho de radiação. Vamos elevar o pensamento a Deus, esses guias, protetores, mentores. Mentalizar a luz de todas as estrelas somadas caindo sobre nossas cabeças, irradiando, curando, operando, a começar pelo corpo físico.
Esse corpo físico é uma forma que Deus tomou, perfeita, maravilhosa, harmoniosa. Todas as células, tecidos, órgãos, reações químicas, genética, tudo sendo trabalhado harmoniosamente de acordo com o universo. Vamos mentalizar o nosso espírito, o nosso perispírito, todos os nossos chakras, pontos energéticos, em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Vamos irradiar agora para a estrada na qual todos nós vamos percorrer. Cada passo, cada estágio, um aprendizado, uma evolução, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Vamos agradecer nessa estrada tudo que acontecer, não importa o que venha, não importa que a gente entregue e agradeça. E vamos irradiar para esses antepassados, encarnados e desencarnados, cujos nomes estão sobre a mesa, que precisam ser atendidos de forma intensiva. Todos sejam assistidos em suas verdadeiras necessidades. Vamos irradiar também, meus irmãos, para os hospitais, casas de saúde, presídio, asilos, orfanatos, creches, irmãos carentes, deficientes, abandonados. Vamos irradiar para todos, com a certeza de que todos esses líderes, esses irmãozinhos que participam, dirigentes, possam ser iluminados nas suas atitudes. E vamos irradiar também, meus irmãos, para esse planeta e tudo que vibra nesse planeta. Começar pelo ar que respiramos, as águas dos rios, dos mares, das chuvas que nos lavamos, que bebemos. Vamos irradiar para as plantas, vegetais, florestas, frutos, alimentos, árvores. Vamos irradiar para os minerais, cristais, montanha, para o fogo. Vamos irradiar para os micro-organismos, os vírus, as bactérias, os fungos. Vamos irradiar para os insetos, para os animais. Vamos irradiar para todo esse planeta essas bênçãos extraordinárias de Deus. Vendo em tudo Deus, todo esse planeta e todos os outros planetas, estrelas, galáxias, para esse universo. Vamos repetir por 3 vezes. Só existe Deus. Só existe Deus.